Olá, eu sou o Matheus César, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Sem H, canal que é mais de vocês do que meu. E hoje teremos um bate-papo super especial com o professor Valdo, candidato a vereador pelo município de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Olá, professor Valdo, muito obrigado pela oportunidade de falar com o senhor e ter cedido o seu tempo. Boa tarde a todos, em especial a você, Matheus, que está predispondo esse espaço para eu falar sobre os propósitos como legislativo no município de Embu-Guaçu. E eu estou à disposição para qualquer situação, para qualquer resposta que você precisa, que eu consiga dar para você, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, senhor, novamente. Bom, a gente pode começar com o professor Valdo comentando um pouco da sua família, dos seus ideais, do que pensa. Quem é o professor Valdo? Ok, o professor Valdo, ele é mais conhecido como professor, porém, o professor Valdo já atuou em diversas outras funções, como na área administrativa. O professor Valdo já atuou como empresário, microempresário, e tem toda uma vida construída dentro da questão da política e do apoio à condição humana, à condição social, né? Quanto à família, sou casado com a dona Ana Lúcia há 37 anos, tenho 6 filhos e 4 netos, e estou nessa posição buscando servir melhor ao município. Enquanto professor, eu tenho buscado servir da melhor forma, mas enquanto legislador, com certeza poderei fazer um pouco mais pelo nosso tão carente município. Muito bem falado, professor Valdo. Bom, então vamos começar com as perguntas. A primeira, referente à atuação social. Quando e em que nível o senhor já esteve ou está dedicado a alguma ação de interesse público? Conforme eu disse antes, eu estou imbuído já na ação social já há muitos anos, né? Eu comecei ali aos 17 anos, trabalhando no Projeto Esperança, que era um projeto onde nós acolhíamos pessoas menos favorecidas, ou moradores de rua, ou até usuários, né, de entorpecentes, e nós trabalhávamos com esses dependentes químicos, os tirando da rua e criando espaço para eles. Logo após veio uma segunda ação, que foi a questão da AIDS, né, a proliferação da AIDS no Brasil, onde também atuei como voluntário em muitos grupos. Depois também vieram projetos como o Sem Teto do centro de São Paulo, onde eu também atuei, ajudando a buscar um espaço para aquelas pessoas, e sempre envolvido com essa questão social, porque o humano ainda é a melhor parte que nós temos, né? Então, depois vieram outras situações, eu fui para a escola, e na escola não é diferente dos outros ambientes sociais, né? Na escola também nós temos as carências, e através de posições ali que eu ocupei na escola, procurei transformar o mínimo que eu pudesse fazer para o sofrimento daquelas pessoas. E é assim que eu pretendo trabalhar como legislador. Muito bem falado. Professor Valdo, a respeito dos grandes casos de corrupção que são veiculados pela mídia, a gente vê, a gente fica chocado, né? O que o senhor pensa, né? Qual a sua opinião? O que o senhor sente quando verifica essas notícias? Quanto aos casos de corrupção, isso é uma coisa que se repete, né? Apenas muda o sistema de governo, porque em muitos casos as pessoas dizem, mas no tempo da ditadura militar não havia corrupção. Na verdade, o que não havia no tempo da ditadura militar é a informação. As pessoas não podiam informar o que acontecia. Claro que tinha o preço a pagar. Mas a corrupção sempre foi uma constante nos governos. Agora, o grande detalhe é esse mal que é terrível e que arrebenta com a sociedade, ele sempre estoura do lado mais fraco, eles sempre tiram de quem tem menos, né? Porque tira até o sonho e a possibilidade. Então, nesse caso, a corrupção, ela vem muito de encontro ao caráter da pessoa. Eu costumo dizer que a política, ela não cria o corrupto. A política apenas revela o corrupto que há em cada um, devido às facilidades que são criadas. Então, essa revelação de corrupção, ela é feita dependendo da pessoa, porque não é todo político que é ladrão. Agora, todo ladrão quer ser político, porque esse meio é propício a ele, tá bom? Muito obrigado, então.
Gostei, Valdo. Nem todo ladrão. Nem todo político é ladrão, mas todo ladrão se aproveita da política para se corromper. A próxima pergunta é: diante da oportunidade de revogação de leis municipais, o senhor já tem alguma lei em mente que o senhor gostaria de revogar? Quanto à revogação de leis, é algo para se pensar. Por quê? Porque uma lei, ela constituída, ela tem diversos ângulos para obedecer. Não é ter vontade e executar. Mas é claro que a gente pode criar uma emenda, a gente pode criar algo que possa trazer aquela lei para a atualidade, né? Ou até quando é caso, por exemplo, de cessão de exploração de alguma área, caso de terceirização, isso sim, eu já tenho em mente algumas áreas que são terceirizadas e que elas precisam ser estatizadas para que nós possamos produzir melhor. Porque muitas vezes aquilo que você paga para um terceiro daria para você adquirir o bem e fazer muito melhor do que está sendo feito. E na nossa cidade, inclusive, a questão da terceirização, infelizmente, só piorou em todas as ações. E falando em leis, o senhor já tem algum projeto de lei para apresentar nos próximos dias de mandato? Sim, em sendo eleito, né, com a permissão de Deus e o aceite do povo, é claro que já temos sim algumas coisas em andamento. Porém, a função do vereador não é executar, né? A função do vereador é propor as leis, fiscalizar, né? E eu estou mais nesse plano de construção e fiscalização. Por quê? Porque o resto é com o executivo. Eu tenho algumas coisas, mas se eu for citar aqui, nós vamos perder bastante tempo, ou quem sabe até ganhar o tempo. Mas não é assim de primeira informação. São projetos construídos e que serão apresentados, certamente. E dentro da opção do executivo de fazer ou não, é que teremos o resultado. Sim, senhor. A sexta pergunta é: professor Valdo, o senhor faz campanha com dinheiro público, com recursos próprios ou doação de pessoas físicas? E quanto deverá custar a sua campanha? Na verdade, a minha campanha, ela me custou um empréstimo que eu fiz no governo do estado de São Paulo, do qual eu sou funcionário, né? Então a pretensão realmente tá usando com meus próprios recursos. Por quê? Para depois, né, eu não ficar atrelado a ninguém, eu não ficar tendo que dar satisfação a alguém ou até aceitar como verdade aquilo que eu considero mentira dentro do sistema político, tá? Eu quero estar independente e por isso que eu estou fazendo essa situação. Muito bem, professor. A próxima pergunta é a respeito de relevantes pautas históricas, como o racismo, o machismo e a LGBTfobia. O que o professor Valdo pensa? O professor Valdo, enquanto cientista social, o professor Valdo, enquanto cientista da religião, e o professor Valdo, enquanto filósofo e pedagogo também, então o professor Valdo, enquanto gestor também, no qual eu tenho formação da gestão educacional, eu sou completamente contrário a qualquer situação que tenha em especial o preconceito. O preconceito é algo assim que não pode estar numa sociedade civilizada. O preconceito ou até o racismo ou outras ações que nós estamos presenciando nos últimos tempos, inclusive proporcionados e influenciados por líderes políticos, né, que falam disso como se fosse natural você ignorar o outro pela cor da pele, pelo tipo de cabelo, ou pelo sexo, né, ou pela educação sexual, né, ou qualquer outra ação. Isso aí é plenamente refutável, eu não tolero e eu não aceito com normalidade. Muito bem dito. A próxima pergunta agora chegamos às perguntas mais difíceis aqui da nossa pequena conversa.
Professor Valdo, o senhor fala biscoito ou bolacha? Eu falo bolacha. Bolacha? Bolacha. Bom, professor Valdo, para finalizar, o pastel que o senhor mais gosta é de carne, de queijo, qual é o seu favorito? Pastel de carne. De carne? Isso, de carne. E é isso. Obrigado pela audiência, obrigado por você que está assistindo. E para encerrarmos, professor Valdo, eu observei que o senhor trouxe um material aqui. O senhor quer apresentar, o senhor quer finalizar com alguma mensagem para o povo de Embu-Guaçu? Eu quero dizer ao povo de Embu-Guaçu, tenha fé e esperança, porque nós temos planos para mudança e nós temos condições de mudar. Nós temos pessoas capacitadas e conhecedoras da área. Então o que ocorre? Eu trouxe um plano do meu candidato a prefeito, Sandro Social 14, do vice-prefeito também, e todos nós, o Robson da Ambiental, e todos nós estamos buscando conhecer melhor as necessidades do município. Esses já são conhecedores, certamente será uma gestão proveitosa. E tem também, eu estarei divulgando aí um folheto do professor Valdo, 14111, 14111, com todas as formações, as habilitações do professor Valdo para ser o seu representante. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Matheus, e é uma honra estar aqui e poder estar falando para o amado público do Embu-Guaçu e todos em geral, que o seu canal é muito abrangente e certamente será muito mais. Um grande abraço a todos. Obrigado, Valdo, novamente. E é isso, gente. Eu sou o Matheus César, obrigado pela audiência e a gente se vê na próxima.